E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo bem? Eu sou o Francisco Braga, sou membro do Revisão PGE e sou procurador do Estado de São Paulo. Neste vídeo, eu dou início a uma série de pequenas videoaulas sobre temas escolhidos a dedo para a prova da PGE São Paulo. Quais foram os critérios que utilizei para escolher esses temas? Bem, eu analisei quais são os temas que são mais recorrentes nas bancas dos procuradores do Estado de São Paulo, tá bom? E estou dando ênfase ao direito de pessoal e ao direito previdenciário, mais ainda ao direito previdenciário, tá bom? Então vamos iniciar aqui sem mais delongas pelo tema adicionais por tempo de serviço. Primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: são dois os adicionais por tempo de serviço, o que nós chamamos de quinquênio e o que nós chamamos de sexta parte. Na verdade, o quinquênio é referido na legislação, mais precisamente na Constituição do Estado, como simplesmente adicional por tempo de serviço. E é por isso que eu chamo aqui de adicional por tempo de serviço stricto sensu, tá? Mas ele é chamado na administração de quinquênio, tá? A sexta parte é referida na Constituição como sexta parte mesmo. Mas ambos são adicionais por tempo de serviço, por quê? Porque eles são vantagens pecuniárias concedidas ao servidor do Estado de São Paulo em virtude do seu tempo de serviço, tá bom? Olha só, eles estão previstos no artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo, que fala o quê? Que fala que o servidor público terá direito ao adicional por tempo de serviço concedido no mínimo por quinquênio, ou seja, no mínimo a cada 5 anos, e também a sexta parte dos vencimentos integrais, que será concedida aos 20 anos de efetivo exercício. Então vocês veem que a Constituição, em relação ao quinquênio, ou adicional por tempo de serviço stricto sensu, ela fixa um mínimo para ser concedido, mínimo de 5 anos, mínimo de quinquênio. Enquanto a sexta parte, a Constituição diz que será concedida especificamente aos 20 anos de serviço, ela não fixa um limite mínimo, tá bom? A regulamentação do tema é trazida pelo Estatuto dos Servidores do Estado de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha aqui. O artigo 129 ele fala o seguinte: o servidor terá direito, após cada período de 5 anos, contínuos ou não, ao adicional por tempo de serviço calculado à razão de 5% sobre a sua remuneração. Tá bom? Então, enquanto a Constituição fixa um limite mínimo temporal para conceder o adicional por tempo de serviço stricto sensu, que é o quinquênio, o Estatuto dos Servidores vai lá e fixa o prazo de 5 anos para a obtenção dessa vantagem pecuniária, tá bom? O artigo 130 do Estatuto dos Servidores trata da sexta parte, mas o problema é que ele não foi recepcionado integralmente pela Constituição do Estado de 1989. Por quê? Porque ele fala que a sexta parte será concedida quando o funcionário completar 25 anos de serviço público. E a Constituição, como nós vimos, estabelece que ela será concedida aos 20 anos de efetivo exercício, tá bom? Então, sexta parte é aos 20 anos e não aos 25 anos, como está previsto no Estatuto do Servidor do Estado de São Paulo. Sobre o tema, e essa é a parte mais importante deste vídeo, há uma divergência entre o TST e o STF. Na verdade, entre toda a Justiça do Trabalho e o STF. Por quê? Porque há a questão de se o adicional por tempo de serviço e a sexta parte, se ele é devido também ao servidor seletista, né? Discute-se isso, ou se ele é devido apenas ao servidor estatutário. E a Justiça do Trabalho entende que ele é devido também ao seletista e não ao estatutário, tá? Desde que o seletista seja da administração direta, autárquica ou fundacional. A Justiça do Trabalho exclui apenas os servidores de empresa pública e de sociedade de economia mista. Inclusive, e essa é a parte mais importante do vídeo, se você não conseguir lembrar nada do que eu estou falando aqui, lembre pelo menos disso. Por quê? Porque existe um OJ do TST, da SDI 1 transitória, a OJ número 75, que fala especificamente sobre o artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo. Tá? Então, é um OJ que foi editada especialmente para o Estado de São Paulo. Veja como o Estado de São Paulo é importante, né? Olha só, ela fala o seguinte: a parcela denominada sexta parte, instituída pelo artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo, mas o entendimento também se aplica para quinquênio, tá bom? É devida apenas aos servidores estaduais, seletistas e estatutários,
da administração direta, autárquica e fundacional, excluídos apenas os empregados de sociedade de economia mista e de empresa pública. Tá? Isso está previsto na OJ. E de onde é que o TST e a Justiça do Trabalho inteira tiram fundamento para esse entendimento? Aqui, ó, artigo 124 da Constituição do Estado de São Paulo. Por quê? Porque esse artigo, artigo 124, ele está inserido no mesmo capítulo em que está inserido o artigo 129, tá? que é um capítulo que trata de servidores estaduais. Tá? E aí esse artigo 124, ele mostra, né, a quais servidores as disposições desse capítulo são aplicadas. E quando ele fala disso, ele não faz distinção entre estatutário e seletista. Ele fala apenas que se aplicam aos servidores da administração direta, autárquica e fundacional. E com base nisso, o TST editou a OJ número 75 da SDI 1 transitória, tá bom? Olha, já o STF, ele discorda, tá? Ele discorda falando o seguinte, olha, servidor seletista é regido pela CLT, evidentemente. E a CLT é uma norma de direito do trabalho. E a competência para legislar sobre direito do trabalho é privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Tá? Como a competência para legislar sobre direito do trabalho é privativa da União, não se pode pretender que o Estado ou o município editem normas que estendem a servidores seletistas direitos de servidores estatutários, porque isso seria legislar sobre o direito do trabalho, tá? O que é vedado porque a competência é privativa da União para legislar sobre essa matéria, tá bom? Eu trouxe aqui no material alguns precedentes do Supremo, tá certo? E nesses precedentes, o Supremo Tribunal Federal analisa tanto situações de seletistas de empresas públicas e sociedades de economia mista, quanto de seletistas de autarquias, tá? Então o entendimento do Supremo se mantém independentemente da entidade administrativa a qual o servidor público esteja vinculado. Se for servidor seletista, ele é regido pelo direito do trabalho e a competência para legislar sobre o direito do trabalho é privativa da União, não se podendo pretender que uma norma local estenda a um servidor seletista direito que é de servidor estatutário. Tá ok? Por essa aula era isso, pessoal. Espero que tenha sido útil. Esse foi o primeiro vídeo da série. Continuem acompanhando o nosso canal, porque vem muita coisa interessante por aí. Tá ok? Até a próxima!